Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da CRM Think e também a esse novo projeto que nós temos de conteúdo aqui para você, usuário Bitrix 24 ou algum entusiasta da plataforma. Nós já temos esse projeto há algum tempo no papel, mas é hora de colocar aqui na prática. E o intuito é educacional. Nós sabemos que muitas pessoas têm a autonomia de usar o Bitrix 24, querem fazer isso sozinhos, querem aprender a solução. E aí nós estamos então com esse objetivo de te ensinar a usar o Bitrix 24. Então sejam bem-vindos aos 24 minutos de Bitrix 24. Nesse vídeo, nós vamos mostrar para você como você pode criar a sua conta Bitrix 24 em menos de 30 minutos e já utilizar algumas das funcionalidades. Então, vamos acompanhar aqui comigo a tela. Bom, eu estou no site do Bitrix 24 e nós vamos clicar em algum botão verdinho onde tem a mensagem Comece Grátis. Nós temos esse botão aqui no canto superior direito, aqui nessa página mais abaixo também. O importante é começar grátis. Então, saiba que a sua primeira conta Bitrix 24 ela não vai ter nenhum custo, né, você não precisa pagar para utilizar o Bitrix 24, você só vai precisar pagar depois no momento de escolher qual que é a versão mais adequada para aquilo que você pretende implementar, porque existe diferença entre as versões. Mas o foco aqui não é isso, o foco é que a gente possa aprender a criar a conta e já utilizar o Bitrix 24. Num outro vídeo nós vamos falar melhor sobre as versões Bitrix. Bom, eu já tinha colocado previamente aqui o e-mail com o qual eu quero criar essa conta, ele vai ter aqui, algumas flags, né, se a gente concorda em receber atualização de produto, oferta especial por e-mail, se a gente quer receber materiais de treinamento, aí você pode flagar ou não aqui conforme a sua escolha. E vamos em continuar. Nesse momento, o Bitrix 24 ele está sozinho criando a nossa conta aqui, já ficou pronto, então é bastante rápido, e aí ele está me redirecionando então para a minha conta Bitrix 24. É importante que, para depois ativar essa conta ou tudo mais via o seu parceiro, você possa fornecer a URL da conta Bitrix 24 para que possa ser feito, então, todos os procedimentos necessários. E a URL nada mais é do que o endereço aqui em cima da nossa conta, tá? Isso aqui é possível renomear depois, isso é bem importante. Mas quando a gente cria gratuitamente a conta, inicialmente vai ter essa sequência de números e letras aqui, seguido, né, da inicial B24. E aí tem essa pesquisa rápida aqui inicialmente para poder configurar o ambiente Bitrix sobre aquilo que a gente quer, né? Tamanho da equipe e tudo mais. Então a gente vai responder aqui. Eu vou seguir conforme aquilo que eu estou fazendo, né? Vamos colocar aqui como outro, que ele pergunta o que que a gente faz, então ele eh, precisa dessas informações para fazer as configurações iniciais ali do nosso Bitrix, tá? E aí eu vou considerar aqui que o meu objetivo é aumentar vendas e clientes, então eu vou usar prioritariamente CRM. Mas a gente também tem outras possibilidades. Para você que ainda não conhece muito bem o Bitrix 24, a gente pode fazer gestão de projetos e tarefas, nós podemos criar sites, landing pages, lojas também, trabalhar muito a comunicação interna através de feed, chat, videoconferência. Também pode fazer a gestão de funcionários, existem algumas funcionalidades para RH, e nós também podemos usar a automação dentro do Bitrix, tá? Criar fluxos automatizados. Então, estamos aqui no passo final, que é o botão terminar. Nós já criamos a nossa conta e vamos começar então essa jornada de uso do Bitrix 24. Ele está processando as informações que nós preenchemos nessa breve pesquisa e ele já criou para mim aqui então a minha tela. Então essa é a carinha Bitrix 24 quando você for fazer a sua conta. Ele vai ter um pequeno tutorial aqui, né, você pode iniciar, ele vai dando passo a passo. Eu vou pular essas etapas aqui, porque a gente vai estar mostrando ao longo, né, dessa série de vídeos dos 24 minutos, como que a gente faz aqui diversas configurações, tá? Então, a etapa final ele pergunta, né, convide seus colegas aqui para aproveitar os benefícios do trabalho em equipe. Então, convidar e terminar. Eu vou colocar como terminar, porque nesse primeiro momento nós ainda não vamos colocar ninguém aqui dentro do nosso Bitrix 24, certo? Bom, uma coisa importante, aquela escolha por CRM, quando eu coloquei que eu gostaria de aumentar clientes e vendas, a minha opção ali para usar o sistema, fez com que automaticamente
eu acessasse a página de negócios aqui dentro do Bitrix 24, certo? Então, isso é importante para essa configuração. Caso eu tivesse escolhido tarefas, por exemplo, que era a segunda opção, certamente essa tela inicial seria a tela de tarefas e não a tela de negócios. Então, conforme a gente vai preencher isso, pode ter algum tipo de diferença quando você estiver criando a sua conta. Porém, né, nós temos acesso a todas as funcionalidades, claro, com certa limitação, porque aqui nós estamos numa conta gratuita do Bitrix 24. Eu vou fazer um rápido overview aqui da tela, né, uma rápida ambientação do que tem na tela, porque uma das questões que nós recebemos bastante é essa dificuldade de como utilizar o Bitrix, onde eu encontro as funcionalidades, tem muita coisa na tela, eu não vou usar tudo isso. Então aqui a ideia é fazer rapidamente uma ambientação para você que acabou de criar a sua conta e aí você está um pouco perdido, mas é só no começo, certamente ao longo do uso da plataforma você vai conseguir se localizar. Então, nós temos aqui do lado direito da tela, vão estar concentrados os chats, a comunicação entre colaboradores, entre grupos e tudo mais. Aqui a gente não convidou ninguém ainda, porém, à medida que a gente convidar outros colegas de trabalho, esses chats vão começar a aparecer conforme tem aqui, ó. Esse aqui, ele é o bate-papo geral. Estou abrindo aqui para vocês. Quando eu faço isso, ele arrasta essa janela lateral, abre essa janela lateral, direto onde eu cliquei, que foi o bate-papo geral. Um exemplo disso, né, o bate-papo geral, ele é um bate-papo em grupo nativo do Bitrix 24, onde todos que estão sendo convidados e acessando a plataforma, criando seu login e sua senha a essa conta Bitrix 24, vão estar caindo aqui dentro diretamente, automaticamente, para poder conversar com todo mundo. Mas tem possibilidade da gente restringir um acesso ali, se a gente não quiser que alguém se comunique. E isso dependendo de qual conta Bitrix 24 você tem, qual versão Bitrix 24 você tem. Permissão de acesso nem sempre a gente pode configurar em qualquer versão, vai depender muito da versão e de qual é a funcionalidade que a gente está querendo fazer a restrição desse acesso. Mas supondo que a gente tivesse já mais pessoas aqui, outros grupos, como o grupo do comercial, o grupo do marketing, o grupo do RH, enfim, cada setor aqui dentro, vocês poderiam estar criando esses grupos também e apareceria uma lista grande aqui, cada grupo e cada chat, certo? Enquanto nós estávamos aqui, veja que o suporte Bitrix 24, ó, já me deu um oi aqui. Então, o suporte Bitrix 24 também fica à disposição aqui para todos os usuários Bitrix, tá? Com um adendo, você cliente CRM Think, não depende apenas do suporte Bitrix 24, você também vai ter o suporte da CRM Think à sua disposição, ok? Bom, então, saibam que você pode fazer aqui o uso do suporte. Com uma certa restrição também. As contas gratuitas aqui não vão poder estar acessando esse suporte, mas as contas pagas, sim. Mas de qualquer maneira, ele dá um alô aqui para gente e ele se coloca aqui à disposição. Vamos fechar essa tela e continuar a nossa ambientação. Falei para vocês aqui, então, do lado direito é onde vai se concentrar cada chat de individual ou de grupo que você tiver aqui dentro. E ainda nesse canto direito da tela, existem algumas coisas importantes aqui. Existe o perfil, então eu cliquei ali na minha fotinho. Isso é muito legal. O meu perfil, ele já recebeu o acesso de administrador. Por quê? Porque fui eu quem criei a conta. Então, aquele e-mail que eu usei para criar a conta, ele automaticamente se torna administrador. E mais do que isso, ele se torna o administrador principal da conta. Então, é neste e-mail que a gente criou a conta que nós vamos estar recebendo todas as comunicações oficiais do Bitrix. Então, exemplo, se houver alguma alteração numa tabela de preço, se tiver próximo da renovação, ele vai nos lembrar por ali. Caso a gente tenha perdido a data de renovação e a conta corre risco de algum bloqueio, é nesse e-mail que vai chegar essas comunicações. Então, é muito importante que você, na sua empresa, escolha o e-mail correto para fazer a conta Bitrix 24. Cuidado ao usar contas pessoais Bitrix, certo? Então, é importante ali direcionar um e-mail onde as pessoas têm acesso, alguém responsável tem acesso ali, ou até mesmo no caso de trocar a pessoa responsável, o novo responsável possa ter acesso a essas comunicações, porque é nesse e-mail que o Bitrix faz automaticamente as suas comunicações a respeito desses exemplos e outros que poderia citar aqui para vocês, tá? Como eu já criei a conta com o meu e-mail, eu já vim aqui como administradora. Clicando novamente aqui na minha foto, a gente vai estar acessando o perfil.
certo? Então aqui no perfil isso é uma configuração que a gente pode fazer de já, fazer algumas configurações, né, então tem campos padrões já preenchidos, como o meu nome, o meu e-mail, ele já me colocou diretamente no departamento Bitrix 24. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre organograma do Bitrix, como é que isso funciona, aquela hierarquia, a estrutura da empresa, mas saibam que aqui no perfil aparece ali também a qual departamento eu vou fazer parte e tudo mais. O perfil é algo legal, a gente pode estar selecionando campos já aqui, previamente configurados, então digamos que eu queira colocar ali qual que é o meu LinkedIn, eu vou selecionar aqui o campo, fleguei o campo e vou selecionar, ele vai aparecer aqui embaixo. Então eu poderia estar preenchendo essa informação e os meus colegas de trabalho terem acesso, por exemplo. Ou eu também posso criar campos, então, supondo que nós queremos personalizar o cadastro dos nossos usuários, dos nossos colegas aqui dentro do Bitrix, nós podemos estar criando campos, certo? Campo lista, data e hora, data, tem uma série de tipos de campo. Bom, então isso aqui é o perfil Bitrix. Existem algumas outras informações bacanas aqui, tá? A gente pode deixar aqui um contexto sobre quem somos nós, coisas que eu gosto. É uma ferramenta bastante interessante aí para conhecer o time, conhecer as pessoas, pessoas novas chegando e tudo mais, tá? Bom, então esse é um passo ali importante para você configurar o seu perfil quando você acessar a conta Bitrix, seja você quem tenha criado ou você que tenha recebido um convite para acessar a sua conta, certo? E aqui também vão ter outros botõezinhos, outras coisas interessantes. O botão de ajuda ele vai estar nos direcionando para o Help Desk do Bitrix 24. Então, o Help Desk do Bitrix 24 responde 99% das perguntas que se faz sobre Bitrix 24. Então é um material bem rico, bastante completo. E como eu estava já na tela de negócios, ele já trouxe aqui automaticamente um conteúdo aqui, um helpdesk, né, um material sobre negócios. Mas eu consigo navegar e transitar, vejam, em várias outras ferramentas. Então a minha dúvida, por exemplo, é de marketing. Então eu consigo trocar ali para marketing, certo? Marketing no Bitrix. Enfim, então a gente poderia estar transitando eh, entre esses conteúdos, esses materiais aqui do Helpdesk direto no nosso Bitrix. E posso, né, se eu quiser, abrir uma nova guia ali para ler aquele material separadamente, tá certo? Ele vai carregar aqui, não é o foco aqui, então eu vou retomar. Vamos fechar a tela do Helpdesk. Botão comprar agora, isso aqui é quando você for adquirir um plano Bitrix 24, mas muito cuidado, muita atenção. Se você já está em contato com o parceiro Bitrix 24, se você já está em contato com a CRM Think que consegue te ajudar a fazer essa contratação, você não precisa fazer esse passo, tá? Mas aqui também é um botão que eu estou mostrando, porque uma vez que você ativou a sua conta, que o parceiro ativou a sua conta, depois que você já fez a sua aquisição, você vai conseguir visualizar aqui qual que é essa versão e até quando ela vai estar ativa, certo? Então isso é bem importante. Nós poderíamos ativar também os 15 dias de teste do Bitrix 24, nós poderíamos ver aqui alguns históricos. Esse outro botão do lado do comprar agora, né, ou meu plano, quando você tem a conta ativa, ele vai aparecer meu plano, ok? Tem o botão convidar. É aqui que você vai poder estar convidando os seus colegas de trabalho, a sua equipe, para acessar o Bitrix, tá? Então, novamente, convidar. Existem algumas maneiras da gente convidar os nossos usuários Bitrix 24. A primeira forma é enviando aqui, né, o convite, o invite via link, tá? Então, a gente poderia aqui selecionar já qual departamento ele vai fazer parte, previamente, antes mesmo que ele aceite o convite, já está estabelecido que esse link vai direcionar, então, para aquele departamento. Aqui a gente não configurou departamento nenhum nesse primeiro momento, certo? Mas apareceria ali quais são. Copiamos o link e enviamos o link e essa pessoa consegue fazer o acesso por esse link. Basicamente é o mesmo procedimento de criar uma conta Bitrix 24, só que ele já vai estar caindo direto naquela URL automaticamente, ou seja, neste domínio aqui, B24D, B8, enfim, certo? A gente também pode usar a opção e-mail, tá? Então, eu também posso já previamente selecionar para qual departamento esse colaborador vai e fazer o convite por e-mail. Dessa forma, eu precisaria ter o e-mail aqui do meu colaborador, certo? Posso enviar por SMS, posso fazer outra maneira aqui, né, que é o cadastro dele, certo? Também consigo convidar um parceiro Bitrix 24. Se você já tem a sua conta Bitrix e não tem o parceiro,
a CRM Think pode ser um. Então, se você escolher um parceiro Bitrix 24, você também pode convidar um parceiro para acessar a sua conta, certo? Então, aqui basicamente centraliza os convites que a gente vai estar fazendo, os meios que a gente vai estar convidando os usuários para acessar o nosso Bitrix 24, certo? Bom, então isso aqui era bem importante. Agora vamos para o lado esquerdo da tela, ok? O menu está recolhido, mas a gente pode só passar o nosso cursor, né, do menu, do mouse aqui sobre o menu, ele já vai expandir. E se eu quiser ver ele expandido, fixo aqui, clicando ali naquelas barrinhas do expandir menu. Aí a gente muda um pouquinho a nossa visualização do Bitrix e vamos estar vendo dessa maneira aqui, certo? Então, do lado esquerdo da tela, nós estamos vendo aqui a lista das funcionalidades que o Bitrix tem. Talvez você já saiba, são mais de 35 funcionalidades. Tem muita coisa para você utilizar dentro do Bitrix 24. Toda a sua empresa certamente tem alguma necessidade, alguma dor que o Bitrix 24 pode atender. Então, no topo aqui da minha lista, né, do meu menu, está o CRM, por conta daquela configuração inicial que a gente fez de escolher o CRM. Na sequência, agendamento, gerenciamento do inventário, marketing, site, tarefa, uma lista aqui de funcionalidades. Bom, vou recolher novamente o menu aqui e vou falar um pouquinho para vocês sobre o CRM, certo? Que é essa função que nós inicialmente criamos aqui a nossa conta. O Bitrix 24, o CRM Bitrix 24, ele tem, eu sempre falo que 4 principais entidades, que são as entidades de leads, negócios, contatos e empresas. A entidade de leads é aquele primeiro contato que você vai prospectar, que a sua equipe de pré-vendas vai estar fazendo uma prospecção ativa de uma lista de leads. Um ponto importante. Aqui no Bitrix, nós não temos, por exemplo, um banco de dados de leads para que a gente escolha fazer a prospecção. Mas nós podemos fazer uma conexão, uma integração com algum outro banco de dados de leads, com alguma ferramenta, para poder trazer esses leads para cá, ou de alguma outra maneira que o seu processo, né, permite ali, a gente consegue cadastrar depois esses leads aqui dentro e iniciar o fluxo da prospecção, certo? Mas, importante saber que você consegue utilizar a gestão de leads no Bitrix tanto para prospectar quanto para qualificar. E aí, qualificar, a gente está falando daqueles leads que chegam para nós por meio do marketing, né? Onde nós promovemos algum tipo de campanha, por exemplo, tá? A outra entidade é a entidade de negócios. A entidade de negócios é uma entidade onde nós convertemos um lead agora numa oportunidade, certo? Então, não é mais um contato frio, eu consegui convencê-lo, eu apresentei o meu sistema a ele, o meu plano, enfim, Bitrix 24 não é um sistema verticalizado, né? A gente consegue utilizar ele para diversos segmentos. Então, se você tem uma imobiliária, se você tem uma clínica, se você tem um grupo educacional, enfim, são diversos segmentos que a gente pode estar atendendo. Então, é importante só saber isso, né? Que o lead sendo convertido para oportunidade é quando eu vou estar enviando meu orçamento, iniciando uma negociação, vou estar buscando a conclusão da venda, que agora não é mais um lead, eu já tenho ali um interessado de fato, né, uma oportunidade real de venda, ok? E aí nós temos ainda as outras duas entidades, que seria contatos e empresas, que nós estamos falando de cadastros, então, tanto pessoa física quanto jurídica, contatos e empresas. Independente da sua modalidade de venda, você consegue estar cadastrando isso aqui, ok? E aí tem uma coisa bastante importante que eu vou mostrar aqui agora na tela para vocês, que é o modo CRM. Como é que eu cheguei aqui? Nesse cantinho tem um botãozinho de engrenagem e aqui aparecem algumas opções, e entre elas o modo CRM. Onde ele traz para gente o CRM simples ou o CRM clássico. E é no CRM clássico que vai abrir para gente também leads, além de negócios. Com um adendo importante, funcionalidade leads, gestão de leads, nós vamos ter a partir da versão standard do Bitrix 24, ok? Então, eu vou manter no CRM simples aqui, porque leads nós não temos à disposição aqui na versão gratuita, ok? Mas saiba que se você usa pelo menos o standard, você consegue ter a gestão de leads também. Bruna, eu quero ficar no gratuito, eu não
preciso pagar ainda a minha conta, ou então eu vou usar a primeira faixa, que é o Basic, a primeira versão, que é a versão Basic, que me atende ali inicialmente, mas você disse que leads é a partir do Standard. Como é que eu posso fazer então? Porque eu tenho lead, né? Se eu não tenho gestão de lead, como é que eu vou fazer? Não tem nenhum tipo de problema. Aqui começam as configurações Bitrix 24, certo? Então a gente vai conseguir utilizar, por exemplo, a primeira etapa de negócios e atribuir ela como lead, ok? Então vejam que eu renomeei a primeira etapa. Já vão vir etapas aqui automáticas, tá? Mas você vai poder estar criando mais etapas ou renomeando essas aqui mesmo, ok? Então vamos fazer uma configuração bastante simples. Eu coloquei ali leads, vou colocar aqui agora, por exemplo, apresentação agendada. Digamos que o meu pré-vendas conseguiu convencer e conseguiu marcar uma apresentação aí para o vendedor. Proposta enviada. Negociação, vamos usar agora. E formalização. Agora o cliente vai assinar o meu contrato, ele vai comprar comigo ou ele fez o pagamento. A formalização vai depender um pouco, né, de negócio para negócio, poderia ser um checkout, enfim. Então vejam que já mudei totalmente a característica aqui do funil, né? Não tem mais aquela visão daquelas etapas. Agora eu já dei uma carinha aqui daquilo que eu preciso, certo? Nós podemos criar um negócio rápido. Confesso para vocês que eu gosto muito mais de usar o botão aqui, criar aqui de cima. Então, a gente vai criar um primeiro negócio aqui, tá? Então, o meu primeiro negócio, ou o meu primeiro lead, aí seria a Bruna. Aqui, qual etapa? Então, a Bruna é um novo lead, né? Então, realmente a etapa é lead. Mas digamos que eu quisesse criar numa outra etapa, eu poderia selecionar aqui. Esses campos, eles são campos já padrões. É assim que a gente vai estar visualizando o a criação do meu card, ok? Mas depois vocês também vão poder estar personalizando isso. Data de término, ele já pegou automaticamente uma semana aqui, mas o meu negócio eu quero que fique válido até o final do mês. Ele já tem aqui, ó, cliente, onde eu consigo puxar um cadastro de contato ou um cadastro de empresa aqui, se eu já tiver, a gente não configurou nada disso, então não vou estar preenchendo neste primeiro momento. Ele tem um campo nativo aqui, tipo de negócio, se é venda, venda integrada, venda de mercadoria, serviço, serviço pós-venda. É um campo nativo que o Bitrix tem e você pode estar utilizando ou até mesmo personalizando. Eu vou pegar esse exemplo para você aqui e eu vou personalizar esse campo vendas. Vejam que do lado esse campo tipo de negócio, desculpa. Vejam que esse campo tipo de negócio ao lado dele tem uma engrenagemzinha. Eu posso ocultar o campo, eu posso configurar e tem a opção de sempre mostrar aqui, tá? Mas a gente quer a configuração do campo. Aqui é a lista daquelas opções. Esse campo é um campo tipo lista, certo? Então tem as configurações prévias do Bitrix aqui, mas eu tenho uma opção, um tipo de venda aqui que é upsell e cross-sell, por exemplo. Certo? Então vejam que eu já consegui fazer uma primeira personalização. Eu poderia dizer que eu quero ele só a partir lá da proposta enviada. Opa, a gente se deparou aqui com a primeira limitação do plano gratuito. Então veja que, se você estiver usando funções que não permitam na conta gratuita, ele vai dar alguma informação para você como essa, campos específicos do estágio. Isso aqui eu não consigo fazer na conta gratuita. Eu teria que fazer o upgrade ou fazer a conta aqui de teste por 15 dias, certo? Vamos fechar aqui para a gente concluir. Mas saibam que a gente conseguiria fazer a escolha de qual momento a gente quer aquele campo ali como obrigatório, certo? A partir de uma conta paga Bitrix 24. Mas isso ali foi importante para mostrar para vocês que é possível. Então, se essa é uma necessidade sua, saiba que a conta gratuita não vai estar te atendendo. Mas a ideia aqui do vídeo era realmente fazer umas primeiras configurações e a gente poder estar visualizando. Então, vamos salvar. Eu acho que eu passei dos meus 24 minutos logo no primeiro vídeo, mas a gente já está concluindo. Bom, salvei aqui e vejam que já apareceu a opção upsell, cross-sell. Então, a Bruna, eu não estou fazendo uma venda nova, eu quero fazer um upsell, um cross-sell ali, tá? Posso estar escolhendo a fonte também.
Quando a gente tiver alguma integração, a gente já pode pré-determinar a fonte. Eu vou dar um exemplo de uma integração. Tem muita empresa que utiliza ferramentas de automação de marketing, e aí a gente conhece algumas, né? RD Station, por exemplo, Active Campaign, existem diversas ferramentas de automação de marketing. Então, muitas vezes, vamos ter a necessidade de estar integrando meu Bitrix, meu CRM com essa ferramenta de marketing. E aí, quando eu tiver essa integração, eu já posso, na integração, configurar que sempre que vier um lead lá do meu Active Campaign, lá do meu RD, ou Dinamize, ou outra solução que você for integrar, por exemplo, ele já vai pré-estabelecer que minha fonte de lead é marketing, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Mas eu vou dizer aqui, por exemplo, que a Bruna é um cliente existente, tá? A gente só está fazendo simulação mesmo. E assim vai ter na sequência diversas ferramentas, diversos campos para você preencher. Aqui vem uma outra coisa importante. Todo card nós vamos ter uma pessoa responsável, ok? Se eu tiver atribuindo, eu sou gestora da área e eu quero atribuir essa oportunidade a alguém do time, eu posso vir aqui, ele vai aparecer a lista de pessoas aqui, a gente não convidou ninguém ainda, mas eu poderia estar escolhendo aqui uma outra pessoa do time. Por padrão, eu, Bruna, estou criando, então ele já atribuiu eu, Bruna, como a responsável, mas eu posso estar delegando para alguém. E assim vai ter uma série de campos que a gente pode preencher e eu vou salvar aqui. Salvei, eu já consigo começar a trabalhar com a lead Bruna. Eu já posso deixar uma atividade. Eu quero contatar a Bruna amanhã às 16 horas, certo? Posso já deixar uma atividade agendada aqui, tá? Então, amanhã às 16 horas eu tenho essa atividade marcada. Como é que eu consigo ver as atividades que eu tenho agendadas ali para executar no dia? Dentro dessa mesma visão aqui, nós estamos nesse momento em negócios, mas nós conseguimos ver também, deixa eu trocar aqui para vocês, as atividades, minhas atividades, ó, botãozinho mais, tá escondidinho aqui, minhas atividades. Ele vai trocar a visualização agora para uma lista de atividades que eu tenho. Tá filtrado, ó, por padrão minhas atividades atuais, mas a gente consegue, não só aqui em atividades, lá em negócios, tarefas, várias funções aqui do Bitrix, nós conseguimos fazer uma personalização aqui do filtro, tá? Então, digamos que eu quero encontrar as atividades do dia, então prazo de entrega dia atual, por exemplo, tá? Então você poderia fazer uma personalização. Para o dia, eu já não tenho nenhuma tarefa aqui, nenhuma atividade. Tarefa e atividade tem um conceito um pouco diferente. Então nós não temos nenhuma atividade no dia, tá? Mas vamos ver se para um dia específico, aqui, data exata, para o dia de amanhã, dia 15, vamos ver as atividades que eu tenho no dia 15. Pesquisar. Opa, apareceu lá o contatar cliente, amanhã às 16 horas, no negócio barra lead Bruna. Vejam que se eu clicar aqui em cima, ó, eu consigo ir direto lá no card, ó. Então vejam que com poucos cliques, poucas configurações, você já conseguiria sair utilizando o Bitrix 24. Claro, nós estamos falando aqui do CRM, mas 90% dos casos é essa necessidade que os clientes têm. Então saiba que em 24 ou em 30 minutos, Bitrix 24, você consegue fazer a sua conta e já sair utilizando. E eu quero te convidar para voltar aqui e assistir o próximo vídeo. Se esse vídeo foi interessante para você, deixa um comentário, curte, compartilha, manda para outras pessoas da sua empresa que talvez não estão sabendo criar um negócio, que talvez não estão sabendo visualizar suas atividades, enfim, ou que precisam convidar usuários, e voltem num próximo vídeo porque nós vamos continuar esse tutorial Bitrix 24.